Muito bem, pessoal. Graças a Deus por estarmos aqui reunidos. Hoje, mais um livro da Bíblia que nós encerramos. Nossa leitura aqui também de púlpito. Amém? Capítulo 5 de Tiago. Terminamos Romanos, agora terminamos também Tiago. A gente não decidiu qual vai ser o próximo. Alguém deu alguma sugestão? Não lembro. É verdade. Tá certo. Vamos começar o Antigo Testamento, então, na semana que vem. Tiago, capítulo 5. Não, é isso mesmo. A gente combinou isso. Enfim, de continuar, de iniciar a escola bíblica a partir do livro do Antigo Testamento, de trás para frente. Que aí a gente vai pegar todos os profetas menores e tal, vai correr bastante livro também, legal. Tudo curto. Não, a gente não estudou Malaquias, não. Uma pregação ou outra, mas aí é escola bíblica mesmo, né? Enfim, nem lembro, a gente pegou Malaquias, foi você que pegou? Não, foi você. Eu? É verdade, mas tem tanto tempo, né? Tem que pegar de novo. Enfim. Vamos lá então, Tiago capítulo 5. Lembrando, Tiago é uma carta escrita especialmente dirigida para quem? Para a igreja. Pregar tudo de novo e acrescentar coisas, até porque a palavra de Deus é infinita, né? Mas, quem sabe a gente consegue ler a Bíblia inteira de púlpito antes dos 27 anos, né? Consegue, porque fazendo esse esquema de escola bíblica voltando, né? Tá antecipando bem. A gente já leu o Novo Testamento todo, praticamente, né? Todo? Enfim, depois a gente confere isso aí. Vamos avançar para Tiago, né? Vamos começar logo o capítulo 5, porque o capítulo 5 é um capítulo mais difícil. Vamos considerar esse princípio que eu disse aqui, que é uma carta escrita especialmente para a igreja, os que já são salvos. Com isso em mente, olha como é que ele começa o capítulo 5. Ele termina dizendo, né, sobre aquele que sabe fazer o bem e não faz, e agora vai dizer: eia, pois, agora vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama. E os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente vivestes sobre a terra, e vos deleitastes, cevastes vossos corações como num dia de matança. Condenastes e mataste o justo, e ele não vos resistiu. E aí, galera, para quem que esse trechinho está se destinando? Quem são esses ricos que devem chorar e prantear as misérias que hão de vir sobre eles? Esses ricos cujas riquezas se apodreceram e as suas vestes foram comidas pela traça, né? O ouro e a prata que se enferrujaram, que dá testemunho contra eles mesmos. Quem vocês acham que está se destinando isso aqui? Já está falando para o povo da igreja. Falou para a congregação assim: olha, porque lá em Salmos, várias passagens se confirma isso, né? Está na leitura solta, né? Da interpretação do texto não é solta, tem vários textos. Isso, claro, a Bíblia é um texto só. Exatamente. Apesar de serem muitos livros, é um texto só, a palavra de Deus. Vocês aqui, olha rico, vocês ricos, vocês estão de fora. Ele não está falando, conforme você falou, algumas vezes, que às vezes aumentam muitas coisas. Cada um como surgiu os perseguidos, ele está falando de pessoas pobres. As pessoas da igreja entendem. Não precisa ter inveja, não precisa ficar se chateado, não precisa querer se vingar, porque uma hora essas coisas não. Tem isso, mas eu acho também, porque assim, ele está falando
de riquezas apodrecidas, vestes comidas pelas traças, ouro e prata que se enferrujaram, e que eles entesouraram isso para os últimos dias. Eu acredito que esteja falando de gente poderosa nas igrejas mesmo e que não são salvas. Porque eles são réu da morte, né, dos justos aqui, né? E viveram, né, com seus deleites, e os trabalhadores ceifaram para eles, o justo trabalhou para eles. O que eu entendo isso aqui? Existe uma classe, é o que eu entendo, tá? Considerando que ele está falando para a igreja, e nessa igreja tem gente que ele chama de justo, ou seja, salvo, há a possibilidade que esses ricos, eu entendo que eles não são salvos. Gente que está na igreja e que não são salvos. E que não só estão na igreja e não são salvos, como dominam sobre a igreja. Porque eles botaram as pessoas para trabalhar. Os ceifeiros são os trabalhadores de Deus, né? Trabalharam para eles. Então, Jesus falou que no céu, onde você entesourar as coisas para a vida eterna, a ferrugem e a traça não vão destruir as coisas. Então, esses indivíduos que foram atacados, né, pela ferrugem e a traça, eles entesouraram na terra, usando o trabalho, diminuindo o salário dos justos. Existe isso? Vocês acham que existe isso hoje em dia nas igrejas? Existe. Tem uma cambada de pastor rico, que tem, às vezes, até prega mais ou menos ali, tem gente salva na sua igreja, mas na verdade estão fazendo aquilo ali para se enriquecer ainda mais. Então você tem, por exemplo, Lagoinha, aquela discussão da Lagoinha lá, quem vai herdar o nome, entra na justiça, o que eles estão disputando ali? A possessão, a autoridade e a riqueza daquele local rico. E quando ele fala que diminui o salário das pessoas, é isso mesmo. Diminui ou não diminui? Você cobrar couvert artístico de R$500, você sentar na frente lá. Diminui, pô. Se o cara quiser ver lá o André Valadão, tem que pagar R$500. Faz sentido isso? Nenhum. Então eu acredito que essas lideranças, Bispo Macedo, essa galera que são líderes de igrejas que supostamente seriam cristãs, todos estão condenados. Essas igrejas ricas, assim, todos. Mas tem gente salva lá no meio. É isso que eu entendo. Quer acrescentar, discutir? Não, acredito sim. Deve ter sido dois contextos. Ele pode estar fora, porque fora no sentido do domínio físico, né? Mas você considera que esses caras também não estão salvos, né? Não estão salvos. Você falou, eles parecem só. No reino dos céus não tem ferrugem nem traça. Jesus falou isso bem claro. Ele fala que você pontuou, né? Samuel, condenaste e mataste o justo. Isso. Então ele não é o justo. Ele não está salvo. Os fariseus. Que eram os ricos. Sabe quem é esse povo que não está salvo? Vai lá na igreja, pode ser que estivesse ali na igreja, acontece hoje. Isso. E não necessariamente precisa ser somente o líder lá, né? Pode ser outros. Que está ali no meio do povo. No levítico, na lei, tinha, por exemplo, uma irmã que empobreceu e servia para o outro irmão. Né? E aí tinha uma série de regras nesse como é que isso deveria acontecer? Isso, não é. Esse irmão recebe dinheiro, esse irmão tem possibilidade de ficar rico. Ele é menos escravo do que os trabalhadores de hoje. Exatamente. Na verdade, a gente já falou isso aqui, né? A escravidão na Bíblia é muito menos branda do que os trabalhadores de hoje, né? Exatamente. Não é como a escravidão foi. Não é a escravidão que se condena. Exatamente. Então, assim, mas poderia ter gente ali que acabava se aproveitando dos seus irmãos, fazia ele pagar com ele. Excelente analogia. Né? Então, assim, esse texto é aquele que dura lá. Tanto que foi embora, porque o Tiago poderia estar falando. Olha aí, presta atenção. Essa é uma carta universal, né? Todo mundo. Mas é dirigido para a vida da igreja. Então, tanto pode ser um alerta para quem está na igreja, vislumbrar as coisas de quem está fora da igreja,
E até para a gente se relaciona com pessoas com isso. Então, a gente está se relacionando com o rico e nós estamos sofrendo porque o rico está acusando a gente. Se você for para pensar os grandes riquíssimos mesmo do Brasil, a gente está falando de político. Isso encaixa perfeitamente nessa categoria aqui. Sim. A gente está aqui preocupado com várias coisas que o governo está fazendo, está achando leite, no ovo, no café, tudo mais. E a gente está literalmente tendo nosso salário consumido para eles manterem os seus deleites. Então, beleza, isso aí realmente está certo. E também acredito que se aplica ao convívio da igreja também. Sim. Se tiver alguém rico, que pode ser rico porque as pessoas são ricas, não é salvo, ele pode estar acusando o irmão da igreja. Isso. Esse aqui ele está entesourando nesta terra, não no céu. E aí, onde esse cara vai estar? Na igreja, fora da igreja, não importa, né? Em qualquer ambiente ele se encaixa. Perfeito. Esse é o único trecho complicado. Complicado entre aspas, não é tão complicado assim também, né? Mas assim, o único trecho que dá para ter uma coisa desse capítulo 5 aqui. O restante é bem tranquilo. É um texto claro, a gente conseguiu entender com clareza, não tem dúvida nenhuma. A extensão do que agrega o texto aquele monumental. E é um aviso para a igreja. Isso. A gente fica atento a isso. A igreja está sofrendo porque está servindo ao outro e aquele outro está lá se enriquecendo e a gente está aqui só no pão da água. E a gente está sofrendo por isso. Inclusive, você me lembrou de uma coisa aqui agora, eu vou dar um exemplo. Nós precisamos ensinar os nossos filhos de forma assim, muito veemente, a não se preocupar com o dia de amanhã mesmo. Essa parte da riqueza, de tudo. A gente precisa ensinar isso aos nossos filhos, tá? A gente lida com muita criança e eu vejo algumas crianças que têm uma crise de ansiedade absurda, porque os pais ficam dando justificativas. Não tem que dar justificativa nenhuma. O que eu vou fazer depois? Não importa. Amanhã deixa pra lá. Aí fica, não, a gente vai fazer tal coisa. Aí não dá pra fazer tal coisa? A criança, você falou que ia fazer tal coisa. Aí ao invés do pai falar, não deu, ele quer justificar, mas eu não sei o quê. Como se a criança fosse razoabilizar aquilo ali, né? E não vai. Mas enfim, é só uma observação que de fato a gente tem que ensinar as crianças a não se preocupar com o dia de amanhã. Porque essas coisas aqui, a gente vai entesourar para os últimos dias, para a morte. Né? A gente entesoura no céu. E até o texto anterior, capítulo 4, nesse texto fala, e agora eu gosto de dizer, hoje, amanhã, eu não sinal, ela está sendo exatamente. Eu digo porque não sabia o que acontecerá amanhã, porque quem é a nossa vida. Nova pouco, parece um pouco, depois vai ter mais. Talvez as pessoas preocupadas, o mundo do Brasil formado. Nós que somos salvos, isso é uma ideia de pensar, né? Nós que somos salvos, o Brasil vai ficar comunista. Nós vamos sofrer pra caramba se o Brasil virar comunista. Nós vamos sofrer muito. Mas isso tem que ter ignorância para nos fugir dele. É isso. Nós temos a vida eterna, vamos estar com Cristo. E fora que assim, a Bíblia não fala isso? A quem tiver que sofrer perseguição, perseguição. Quem tiver que sofrer, padecer tal coisa, padecer tal coisa. Jesus fala isso. Então, de fato, não dá para dizer que não é isso o texto, porque tem todo o contexto bíblico anterior, posterior, tudo mais. Então é isso. Eu acho que foi interessante que ele colocou Tem a ver. Os ceifeiros da Seara Santa. Os que confiam no Senhor, né? Bom, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Então ele fica lá, né? Ele faz o trabalho todo e depois ele faz o quê? Senta e espera. Vai chover, se não vai chover, ele está ali esperando. Ele também está em acordo com o texto da leitura pública de quarta-feira, que é você bota o fermento. Isso. Quem vai fazer levedar o Senhor? Quem vai fazer chover? Sim, amém. Que é um pouco da vida da igreja mesmo, né? É isso, a gente está aqui e quem vai fazer crescer ou não é o Senhor. Irmãos, não vos sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima.
Irmãos, não vos queixeis, eu não preciso nem falar sobre isso, né? Mas é óbvio. Não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juízo está à porta. Aqui, então, só um exemplo. Não é bom para as crianças, tá? Samuel, Sara, Lorenzo, Noé. Não é bom. Para de ficar mexendo no cabelo, cara. Não é bom ficar murmurando, beleza? Se queixando uns dos outros, reclamando uns dos outros. E vir falar assim: pai, Noé fez não sei o que lá. Pai, Samuel fez não sei o que. A não ser que seja realmente algo grave, deixa para lá. Não é nem tentar resolver, deixa para lá mesmo. Tá? Enfim. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofrem. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Alguém tem algum outro exemplo aí para dar? Não, mas o texto de cima do versículo 9 que você falou, deixa também claro que essa questão dos juros tem a ver tanto por fora quanto por dentro, mas principalmente aí por dentro, né? Porque ele fala: não nos queixemos uns dos outros, para que não sejais condenados. Eis que o juízo está à porta. Ou seja, as pessoas que estão no juízo estão vendo do meio de vocês, na igreja. Tá, alguns não. Estão ali dentro. Aí tu vai ficar ali se queixando. Não precisa se queixar dele. E a Bíblia é muito clara quanto a isso, né? Que a nossa batalha não é contra a carne, e o vingador é o Senhor. Não somos nós, né? Não está nas nossas mãos. Bom, falei, né? Tomai, por exemplo, de aflição a paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Então, além de Jó, quem lembra de algum aí, profeta ou alguém que falou em nome do Senhor, que precisou ser paciente? Todos. Até Davi, todo mundo, em vários momentos, todos precisaram ser pacientes. Lembra que Davi chegou a se isolar lá, ficar sozinho, aguardando. E os heróis de Davi são todas pessoas, eu posso dizer assim, expulsos da sociedade, né? Pessoas desacreditadas, os zero à esquerda, e se tornaram quem se tornaram, né? E Davi teve que ser muito paciente. José, realmente muito paciente. Enfim. O interessante é que todos esses que sofreram para poder ser profeta de Deus tiveram suas dificuldades, suas tribulações, caminharam e foram indo segundo a vontade dele, né? Um dos que não teve dificuldade foi quem se acabou se desviando, né? Que é Salomão. Né? Salomão teve dificuldade. Salomão teve um terreno inteiro, Davi deixou tudo para ele, só teve que enriquecer mais ainda. Não, Salomão, e não só Davi deixou tudo para ele, como Deus, né, ofereceu tudo para ele, ele escolheu sabedoria. E mesmo assim, devia ter escolhido paciência para aguentar as 700 mulheres e 300 concubinas. Não é fácil. Enfim, tudo isso, né? Esse é um texto muito interessante, porque todos que tem a ver com o que a gente está falando, né? Sobre a massa, a levedura, sobre você entesourar as coisas do céu. Ou seja, tem que ter paciência, faz o trabalho de Deus e aguarda. Todas as coisas, esperou com paciência, recebeu todas as glórias e honra, Jesus Cristo. Bom, a paciência. E Jesus Cristo é um nível de paciência diferente, né? Porque não só ele sofreu todas as coisas, como até a gente às vezes até ri disso, né? O pessoal fala que assim, talvez a gente não deva rir, mas enfim. Eu acho engraçado que são os apóstolos. Eles não entendem nada que Jesus fala. Assim, hoje, vendo de fora, né? Lendo a Bíblia, já tendo lido antes, já sei o que vai acontecer. Eu acho muito engraçado, né? E fico impressionado como é que Jesus era paciente. Às vezes até dá uma perdidinha, né? Pô, vocês me acordaram, homens de pequena fé, porque dá uma chuvinha de nada. Mas enfim. Não
mas até hoje isso acontece, cara. Então, mas você chega na igreja, você fala para a pessoa assim, olha só, Deus falou tal coisa. Ah, não, eu confio em Deus, glória a Deus. Não consegue ver. E tem que ter uma confirmação, tem que ter uma revelação, tem que ter não sei o quê. Enquanto que, na verdade, você pode simplesmente seguir o que está escrito na Bíblia. Na verdade, isso que você falou, Zé, se você pensar bem, o requerimento da paciência é enorme. Porque você tem que seguir o que a Bíblia diz, sem ter nenhuma coisa externa, e isso requer uma paciência violenta, né? Você fica assim, poxa, caramba, não, estou fazendo o que é certo, estou seguindo a Bíblia, Deus há de abençoar, e você vai fazendo. As coisas que não se veem. As coisas que esperam e as coisas que não se veem. É isso que você está falando, né? A gente hoje só tem que falar de Deus, tudo pra gente. A gente não vê, não pega, a gente não está mais manifesto esse manifestou. E até curioso, porque, por exemplo, quando você dá o exemplo do negócio lá do plano de saúde, enquanto você está vivendo, você ainda não consegue ver bem o que está acontecendo. Você fica, pô, caramba, será que vai, não vai? Você fica naquele... Aí depois que passa, você olha para trás, aí fica claro, né? Que é mais ou menos essa coisa dos apóstolos, né? Enquanto eles estão vivendo, eles não conseguem entender bem. Aí depois que passam, aí eles estão já escrevendo carta para todo mundo, orientando. Esse negócio que a gente está levantando hoje no Thiago, a gente está, a escola bíblica é boa também porque a gente está levantando mais nesse ela é extremamente importante. O meu trabalho, ele tem tudo para me deixar extremamente ansioso tudo. Autônomo? Autônomo, quando sai, entra, vai, deixa, vai, volta, tudo. Foi para o trabalho de minha oração para que isso se acalmasse. Eu, como humano, percebo alguns aqui que querem se levantar com isso. Mas perceba a força de Deus que me deixa tranquilo, no nível que eu posso explicar. Amém. Não tem preocupação nenhuma. É literalmente a paz que excede todo entendimento. Mas tem como a gente vai lendo, vai aprofundando, vai aprendendo, talvez confiando em Deus. Confiando que Ele guarda a gente. E que faz. E se não fizer, como Paulo diz, que eu tenho que o pão cada dia acabou. Não precisa nem ter. Amém. É uma... A gente vai discutindo no texto, você fala, eu falo, vai vindo coisa na nossa cabeça, né? E a gente vai tendo uma compreensão melhor, né? Lembrando que ele está falando, o livro de Tiago está falando também, dirigido às igrejas, uma oportunidade também as igrejas de debaterem isso, né? Muito mais coisa dá para explorar disso aqui. Nem todas elas eu consigo explorar agora. Depois, daqui 2 anos, a gente vai pregar Tiago de novo e vai lembrar de outras coisas, perceber outras coisas. Mas nesse momento, é aquele entendimento que a gente tem até aqui. Agora ele vai dar uma série de orientações finais e vamos abordá-las. Então. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis, viu, Samuca? Não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, não façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja o quê? Sim, sim e não, não. Sim, sim e não, não, para que não caias em condenação. Então você chega lá na igreja e fala assim, esse ano eu vou fazer isso, aquilo, outro. Não faça isso. Esse ano vai ser o ano que nós vamos fazer tal. Não faça isso. Olha, eu cheguei na escola do meu filho, eu não tenho certeza se eu vi o que eu acho que vi. Então vou falar com esse parênteses, que pode ser que eu tenha visto errado. Porque eu não fui lá para ver, né? Eu fui lá na secretaria, estava ouvindo, semana de prova, o coordenador com um grupo de crianças falando isso, né? Pedindo o pessoal repetir. Eu não vou colar, alguma coisa assim. Aí eu falei, pô, brincadeira, né, cara? Será que é para fazer um terror psicológico ali? Eu não vou colar. Coloca essa prova nas mãos de Deus. Ô pessoal, se quiser colar com vocês. Pois é. Enfim, uma contradição aí própria.
Aí o aluno fala, eu não, diante de Deus, não vou colar. Aí, pô, pra que faz isso, cara? Aí depois... Está trazendo, e aí o texto diz, ó. Mas eu não falei, eu não podia. Para que não caias em condenação. Então, ou seja, colar é certo? Não. Mas você dizer que não vai colar e eventualmente dar uma olhadinha é muito pior, né, gente? Aí é conferir, né? Não, mas assim, aquela olhadinha de lado ali, caiu em condenação. Não era melhor não falar nada? Caramba, eu não falo nada. Enfim, então, Samuel, quando falarem isso, não vou colar, não vou fazer e tal, você não repita. Talvez eu cole, talvez eu... Isso me lembrou do juramento, né, que tem que fazer quando você se forma, né? Sempre tem um juramento. Eu tive também, né? Não foi um juramento daquele nível, né? Me comprometo em seguir toda a Bíblia. Isso aí é um baita juramento. Mas eu tive que fazer, na época eu fiz online, né? Todo mundo reunido online, né? Estou fazendo. Aí eu todo repetia assim, né? Eu me comprometo em fazer não sei o que lá. Eu respondi assim. Pronto, aí não comprometi com nada. O jogador de futebol cantando hino. Então é isso, vamos lá. Então são várias orientações. A primeira é: fala sim para sim, não para não, e acabou. Nada de fazer juramento. Depois, está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração de fé salvará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então, falando da igreja, né, entre vós e tal, a gente deve se afligir com quem se aflige, chorar com quem chora, se alegrar com quem se alegra. Portanto, quando a gente está... Para com isso. Quando a gente está, por exemplo, vai vir o casamento dos irmãos aí, é dia de quê? Se alegrar com os irmãos. Se alegrar, não tem problema. Jesus chorou, não chorou? Então ele cumpriu isso aqui à risca. Ele chorou diante de um cenário que ele ia ressuscitar o indivíduo. Foi ou não foi? Ele ia ressuscitar Lázaro, mas mesmo assim chorou com quem chorou. Então, cumpridor da palavra de Deus que era Jesus, né? E aqui, eu vou ler o 16 para abordar esse pedaço aqui, né? Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Irmãos, eu não acho que isso seja uma ordem de confessionário, tá? Eu não acredito nisso. Ou seja, vocês vão chegar e vão se confessar para mim: eu fiz tal e tal pecado, eu fiz tal e tal pecado. Porque no início, olha o que ele fala, né? Se tiver alguém doente, chama os presbíteros. E aqui, quando fala presbíteros, eu diria os homens da igreja, todos os homens da igreja, para orar sobre ele. A oração de fé salvará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então, primeiro o cara está doente, reúne os presbíteros, eles oram, e se for uma questão de pecado, serão perdoados. Por que coloca isso antes de dizer confessar as vossas culpas uns para os outros? Porque é mais importante isso do que você ficar se confessando uns para os outros. Sabe por quê? Eu cometo um pecado aqui, óbvio, né? Eu venho e me apresento diante dos irmãos, falo, cometi tal e tal pecado. Vou pedir perdão, vamos orar e tal, beleza, ponto pacífico quanto a isso, isso deve ser feito. Agora, tem um monte de outros pecados que nós nem sabemos que cometemos. Então, como é que, se você depender disso, você está frito. Então, você reuniu os irmãos da igreja, orou por algum problema, os pecados estão perdoados. Está claro isso, Zé? Eles já foram perdoados na cruz, né?
mas esse não perdoado aqui, tem relação à nossa vida na terra, sofrer punições aqui na terra. Por isso que o indivíduo está doente. Porque se fosse em relação às coisas do céu, ele não estaria doente. Ele já seria punido no inferno. Tá? Então essa é uma relação, não é para você ficar orando e pedindo perdão pelos seus pecados para poder você ser salvo. É você orar, pedir perdão pelos seus pecados nessa vida como filho de Deus. Amém? Tá procurando alguma coisa aí, Zé? Tá. Então vou seguir, tô acabando, hein? Eu estou procurando. Deixa eu falar. Eu não consigo achar, não consigo lembrar exatamente do texto, mas tem um outro texto que fala paralelo a esse, que é para compensar as nossas fraquezas, nossas angústias, não ter certeza, enfim. Esse, para mim, o sentimento que dá, o sentido que dá, não o sentimento, o sentido que dá, as nossas culpas uns aos outros, tem a ver com a gente estar fraco, a gente precisar um ajudar o outro com palavras de sabedoria, como se diz lá no provérbio, onde... Isso aí tem 1 Timóteo 2:1. Não sei se é esse texto, mas diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Não? Que depois ele fala, né? Para que tenhamos uma vida... isso aqui são dos líderes, né? Tenhamos uma vida quieta, sossegada, em toda piedade e honestidade. Não é isso não. Deixa eu ver aqui rapidinho o texto aqui. Não. Achei que fosse 2 Coríntios também, né? Não. Enfim, eu entendo esse texto. Pode falar. Eu entendo esse texto exatamente. A gente confessando as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, tudo que a gente tem culpa na gente, que está nos impedindo de avançar, de continuar, as coisas que estão nos martirizando, conforme a palavra de Deus diz que se Deus não nos condena, nós estamos firmes, né? Então, assim, eu entendo esse confessar. Não, isso aí é Romanos, né? Então, eu quero confessar do horário para que sareis, porque aqui eu estou te fazendo mal, eu estou contaminando, eu estou de alguma maneira atrapalhando para continuar fazendo. Então, eu vou dizer para você, Francisco, mais no sentido de espiritualmente falando. Isso, eu vou dar um exemplo do que acontece, porque não acontece. Tá. Eu estou viciado em droga. Estou viciado em droga. Preciso de ajuda, senão eu não consigo parar fora do mínimo, né? Eu me senti culpado, mas não vou tomar culpado. Mas assim, olha, hoje eu amanheci, pensei nisso, Não vou deixar mais. Então, é isso que eu estou falando. Pensa, se eu fiz uma coisa, vamos supor assim, eu assaltei um banco. Pô, beleza, é uma coisa óbvia, né? Grande, que eu não tenho como esquecer que eu assaltei um banco. Aí não assaltei não, eu peço perdão para os irmãos e tal. Agora, tudo que passou pela minha cabeça, um monte de coisa, não faz sentido nenhum isso. Esse que é o sentido do confessionário, né? Que a pessoa vai chegar lá e vai confessar todos os seus pecados e vai sair com uma solução. Você reza 8 Pai Nosso, 8 Ave Maria. Isso para mim é um pecado esdrúxulo, uma falta de interpretação absurda. Isso está me atrapalhando. Se for um escândalo para a igreja... Isso que eu estou falando, se for uma coisa escandalosa, ou, por exemplo, no contexto lá da ceia do Senhor, né? Que eu estou ofendendo meu irmão em alguma coisa, eu tenho que ir lá pedir perdão para ele, né? Me entender com ele primeiro. Tudo isso está nesse contexto aqui. Isso. Lembra do caso que a gente tentou lá na outra igreja? Do cara que tinha uma questão de traição. A gente falou, vamos conversar com ele primeiro. Mas já estava na internet, já estava tudo público. Então já meio que extrapolou o negócio. Já está público, aí beleza. Agora você imagina que não tivesse público, caso de traição lá, não está público.
e os dois quisessem se acertar e tal, aí faz sentido você trazer a público? Não. Vai expor o casal, vai destruir a possibilidade de se acertar. Então, enfim, eu acho que nesse sentido você está certo nisso. É exatamente isso mesmo. E também nessa questão da igreja, né? Chamar uns pelos outros quando estiver doente, quando estiver enfermo. Por exemplo, ontem mesmo eu pedi lá no grupo para que os irmãos, ontem, né? Os irmãos orassem por uma questão de uma pessoa doente. Que é doente não, quer passar por uma cirurgia e tal, eu pedi oração por ela. Os homens da igreja, imagino que todos nós oramos, né? E aí ele vai dizer aqui, ó, como é que se aplica exatamente nesse sentido que você trouxe. Elias era homem sujeito, o exemplo, né? Era sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Então, peraí. O que ele quer dizer quando diz que Elias era sujeito às mesmas paixões que nós? Que ele era tão fraco como nós. Tão fraco. E tinha seus defeitos, tinha seus pecados e tudo mais. Mas ele era justo. Porque a oração do justo pode muito em seus defeitos. Então, por que ele era justo? Porque ele era perfeito? Não, porque ele era sujeito às mesmas paixões que nós. Ele era justo porque ele era salvo. É isso. E nós, como justos, oramos uns pelos outros. A nossa oração pode tanto quanto a de Elias. É isso que ele está dando exemplo aqui. Tanto quanto a de Elias. E orou outra vez e o céu deu chuva e a terra produziu seu fruto. De novo, agora para confirmar ainda mais o que você tem falado. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Então, tem gente que diz, né, disso aqui, né, que o cara se desviou da fé, né, e não está mais salvo, e agora ele passou a ser, né, se afastou, está fora da graça, agora voltou para a graça. Já ouviram essa expressão? Estava na graça, não está mais na graça. Cair da graça. Mas é óbvio que não tem nenhuma relação aqui, né? Está falando, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, alguém o converter, quer dizer que esse sujeito não é convertido. Como é que eu posso ter certeza que está falando isso? Absoluta. Porque se converter um pecador do erro do seu caminho, uma conversão, né? Aquele que converter um pecador no singular, erro do seu também singular, caminho, ou seja, ele está em outro caminho que não é Jesus. Qual o caminho que ele está? No seu. Não, então o seu caminho individual. Também. Tem gente na igreja que não é salvo, são filhos que podem estar se aproveitando dos irmãos. Então, tem pessoas ali na igreja que se desviaram da verdade. Isso, que estão na igreja e não estão salvos, no exemplo dos ricos. Agora pensa, ó, uma conversão de um pecador de um caminho vai cobrir quantos pecados? Uma multidão de pecados. Então faz sentido, senão não seria isso, ia cobrir um pecado só. O pecado que fez com que ele se desviasse. Mas não, uma única conversão cobre uma multidão de pecados. Por que cobre uma multidão de pecados? Porque cobriu todos os pecados daquele indivíduo. Ele se converteu, os pecados estão pagos, cobertos. O sangue de Jesus cobriu, literalmente apagou esses pecados. A multidão. E salvou da morte, então salvará da morte uma alma. Agora, salvou da morte, cobriu uma multidão de pecados. Qual pecado, dentre esses da multidão, ele teria que fazer para perder a salvação? Nenhum. Foi coberto. Então como é que seria perda de salvação? Se desviou, ele era salvo, passou a ser salvo. Isso não seria um texto escrito por alguém doido, com algum problema aqui de escrita. Então, esse texto, mais um, eu já abordei esse versículo, eu abordei naquele texto que eu falei sobre vários versículos, mas já que a gente está aqui numa escola bíblica, a gente aproveita para destrinchar ele melhor, que aquele dia eu passei correndo. Então é isso. Está claro isso? Então, amém. Estamos encerrados.
mais um livro da Bíblia para a glória de Deus.